O som do envelope abrindo ainda ecoa na minha cabeça. Um barulho seco, de papel grosso sendo rasgado, seguido pelo silêncio sepulcral da minha sala de estar. Quando li o cabeçalho do banco, com aquela fonte sóbria, institucional, que não tolera erro, a dívida de 4,7 milhões de reais parecia um pesadelo kafkiano. Milhões em um financiamento imobiliário de um prédio comercial em uma zona portuária onde nunca pisei, muito menos assinei escritura. A primeira coisa que você precisa entender sobre fraudes de identidade bancária desse calibre é que elas não começam com um aviso. Começam com a falha sistêmica de que o banco não está te processando, mas sim te notificando sobre uma inadimplência que já correu em segredo por meses. Naquele instante, eu era uma executiva com contas em dia e crédito impecável. 5 minutos depois, eu era um CPF negativado com um lastro impagável que me impedia até de usar o cartão de débito para comprar mantimentos. O maior erro é acreditar que a instituição financeira vai te ouvir quando você diz "não fui eu". Bancos não funcionam baseados na sua versão dos fatos. Eles funcionam baseados na conformidade dos documentos que possuem. Se o sistema diz que existe uma assinatura, para o banco ela é real. A gravidade da situação se revelou quando tentei explicar que a minha assinatura tinha sido replicada em um cartório que eu nem sabia que existia. Ninguém do outro lado da linha me deu ouvidos. Apenas me indicaram o setor de cobrança. Uma máquina fria que operava num vazio ético, onde o seu nome só importa enquanto puder ser leiloado. O detalhe que muda tudo nessas situações é que o banco não é vítima da fraude. Ele é, na prática, quem detém o poder de ditar a sua realidade financeira enquanto você briga no fórum. E a justiça brasileira, infelizmente, costuma ser lenta demais para quem está com o pescoço sendo apertado por uma dívida de milhões. Passei 3 noites sem dormir, olhando para as paredes e tentando entender como uma fraude tão grosseira tinha passado por todos os filtros de segurança. Foi quando a minha irmã, que sempre teve uma intuição afiada para pessoas dissimuladas, apareceu com o advogado dela. Ele era um homem contido, daqueles que observam mais do que falam. Coloquei toda a papelada sobre a mesa de jantar, a mesma que estava vazia de jantares, mas cheia de evidências de uma vida que foi usurpada. Ele passou página por página. A cada documento que virava, a luz da sala parecia iluminar menos aquele ambiente. Eu observava o rosto dele. Ele era experiente em casos de contencioso bancário. Lidava com isso há décadas. Mas, conforme avançava para as folhas finais da escritura do financiamento, percebi que seus dedos começaram a perder a cor. Ele empalideceu. Foi uma mudança brusca na feição, como se ele tivesse visto algo ali que transcendia uma simples falsificação de assinatura. Não era só a minha rubrica que estava ali. Havia um erro. Um erro que um banco, com toda a sua tecnologia e exigência burocrática, jamais deveria ter deixado passar se estivesse operando com o mínimo de honestidade. O advogado olhou para mim. Sua voz mal saiu, quase um sussurro, e disse que aquilo não era um erro administrativo. Era uma negligência criminosa compartilhada. Ele percebeu que a data da minha assinatura coincidia com um período em que eu estava internada em um hospital privado, fato que qualquer checagem básica de dados cruzados entre operadoras de saúde e registros públicos confirmaria. Aquele detalhe não apenas invalidava a dívida, ele abria uma caixa de Pandora dentro da própria instituição financeira. Para quem está do lado de fora, parece que o processo de fraude é apenas um criminoso se passando por você. Mas a realidade é muito mais sombria e estrutural.
A fraude de identidade não acontece sem uma porta aberta por dentro. Quando o advogado da minha irmã apontou que o selo de autenticidade no cartório era um selo padrão de uma série que já tinha sido banida 2 anos antes, a ficha caiu. O banco, ao aceitar aquele documento, não foi enganado. Eles simplesmente ignoraram o protocolo de segurança para fechar a cota de empréstimos do trimestre. Eu era apenas um número, um ativo financeiro em uma planilha de metas. O problema, e aqui reside o ponto que liga a minha crise particular ao funcionamento do sistema, é que instituições financeiras têm departamentos jurídicos desenhados para tornar o custo de defesa do cidadão tão alto que o acordo forçado parece a única saída para não perder o patrimônio real que você construiu. A minha rotina virou uma guerra de atrito. Tentar reaver o nome limpo é como lutar contra um espectro. Eu ia às delegacias especializadas em crimes cibernéticos, onde o atendimento era apático, quase burocrático, enquanto a minha conta bancária pessoal seguia bloqueada por causa da tal dívida. O medo de perder o meu apartamento verdadeiro, aquele onde eu morava, virou uma sombra constante. Toda vez que o telefone tocava, o coração disparava. O advogado da minha irmã, vamos chamá-lo de Dr. Marcos, assumiu a frente e ele começou a colecionar outras evidências. Ele não estava combatendo apenas o suposto estelionatário. Ele estava construindo um dossiê contra os critérios de compliance do banco. O comportamento dele mudou muito depois daquele dia na mesa da cozinha. Ele deixou de agir como alguém que buscava uma anulação amigável e passou a agir como alguém que encontrou o rastro de uma quadrilha organizada que operava dentro do sistema de concessão de crédito. Eu lembro claramente do dia em que ele trouxe a pasta. Estávamos em um café, lugar público, porque ele dizia que a minha casa não era mais um ambiente seguro, uma paranoia que, com o tempo, descobri ser justificável. Ele me mostrou uma lista de nomes, todos com perfis financeiros similares ao meu. Pessoas que, assim como eu, haviam sido alvos de erros de financiamento imobiliário em valores astronômicos na mesma zona portuária. O elo de ligação era o mesmo cartório e a mesma agência central. A estratégia do banco era a diluição. Se eles pudessem provar que era um erro de funcionário, eles se eximiam da responsabilidade sistêmica, jogando a culpa nos ombros de um gerente que já tinha sido demitido. Eles chamam isso de dano isolado. Mas para mim e para as outras 10 pessoas que ele encontrou, aquele isolamento era uma falácia. O que ele me revelou na sequência foi a verdadeira engrenagem desse horror. Não se tratava de uma assinatura falsificada na ponta do processo, mas de um banco de dados vazado que permitia que o financiamento fosse aprovado em nome de terceiros sob a forma de crédito pré-aprovado. Eles não precisavam mais capturar a vítima. Eles apenas usavam o histórico dela para inflar os ativos do banco e gerar comissões para uma diretoria específica. Quando o advogado me explicou que eles estavam criando dívidas falsas para posteriormente vender essas dívidas para fundos de investimento com prejuízo programado, uma manobra contábil complexa para abatimento fiscal, eu senti um frio na espinha. Não éramos pessoas sendo roubadas por um bandido. Éramos peças em um esquema de engenharia financeira, onde a nossa ruína era o produto final a ser comercializado. Ele me instruiu a não fazer nenhum acordo. Se você pagar qualquer valor, por menor que seja, você valida a existência da dívida. Ele alertou com um brilho de indignação contida. A pressão do banco aumentava. Recebia cartas de notificação extrajudicial toda semana.
tons ameaçadores que escalavam de prezado cliente para medidas judiciais iminentes. Eu via meu score de crédito ser destruído em tempo real, impedindo renovações de contratos, impedindo qualquer respiro financeiro. A sensação de impotência era esmagadora, mas a presença do Dr. Marcos ali, analisando cada papelada com o rigor de quem sabe que encontrou o fio solto que pode derrubar o tecido inteiro, me dava uma ponta de esperança que eu tentava ignorar para não sofrer mais. Certa tarde, recebi uma visita inesperada no escritório. Um homem, vestindo o terno padrão de corretor de imóveis de luxo, abordou-me na recepção. Ele não disse o nome do banco, mas mencionou o valor total da dívida. Ele sugeriu que, se eu assinasse um documento de confissão de dívida, eles poderiam oferecer um desconto de 90% no montante total. 90%! Alguém me devendo quase 5 milhões me oferece perdoar a maior parte se eu admitir uma falha que não cometi. Foi a prova final de que eles sabiam exatamente o que tinham feito. Se a dívida fosse legítima, o banco nunca, em sã consciência, abriria mão de quase a totalidade de um crédito milionário. O desespero da instituição por uma confissão escrita era o selo de admissão de que, do lado deles, tudo estava errado. Recusei. Aquele não foi o momento mais libertador da minha vida, apesar de eu não fazer a menor ideia de como pagaria as custas daquele processo daqui para frente. Quando contei ao Dr. Marcos, ele apenas sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Você acabou de ganhar a sua liberdade, ele afirmou. Mas a liberdade tinha um custo alto. Eu comecei a notar carros parados em frente ao meu prédio. Nada exagerado, nada de filme de perseguição. Apenas a sensação constante de ser monitorada. Minha vida pessoal e profissional começou a ficar refém desse processo. Eu era uma funcionária pública de cargo de confiança e a qualquer momento a verificação de crédito das empresas parceiras do meu órgão poderia me expor. A vida limpa que eu levei durante 20 anos estava se desfazendo por causa de um crime que eu sequer compreendia na sua totalidade. O advogado da minha irmã começou então uma abordagem de choque. Em vez de simplesmente responder às petições do banco no tribunal, ele começou a entrar com pedidos de investigação contra os agentes bancários responsáveis pela concessão daquele crédito específico. Não era mais apenas a anulação da dívida, era a exposição da responsabilidade pessoal de quem autorizou a fraude. A reação do setor jurídico do banco foi instantânea. Eles mudaram o tom das cartas para uma linguagem extremamente formal, cortante. Começaram a solicitar audiências de conciliação semanais, uma após a outra, como se quisessem me exaurir mentalmente, tirar minha vontade de lutar e me fazer ceder pela exaustão. Cada vez que eu entrava numa dessas salas de reunião, que sempre pareciam frias, com aquele cheiro característico de carpete novo e café requentado, eu via os advogados deles. Eram jovens, impecáveis, mas sempre olhavam para o Dr. Marcos com uma mistura de medo e desprezo. Eles não sabiam o que ele tinha descoberto, mas sabiam que ele estava sendo incisivo em pontos que o manual de defesa deles não previa. A gente se sentava do outro lado da mesa, eu e ele, e ouvíamos propostas vazias. Eu mantinha minha mão debaixo da mesa, tremendo, mas o rosto de pedra.
A gente já sabia que para eles, um erro de 4 milhões era apenas uma nota de rodapé no relatório de perdas daquele ano. Mas para mim, era a possibilidade de um futuro inexistente. Um dia, numa das audiências que ocorria em um fórum central, notei que um dos advogados do banco esqueceu um tablet ligado sobre a bancada enquanto saía para uma pausa. O brilho da tela mostrava uma lista, um dashboard de contas em objeção. O meu nome estava lá, acompanhado de um status que eu nunca tinha visto. Não era apenas inadimplente. Havia uma observação em código. Chamei o Dr. Marcos discretamente, ele olhou, memorizou, ele tinha essa memória fotográfica impressionante, e em segundos aquele tablet foi recolhido. A expressão no rosto dele, quando voltou a sentar ao meu lado, não era de surpresa, mas de confirmação. Ele, que tantas vezes empalideceu, dessa vez manteve o olhar fixo no juiz que entrava na sala. Ele me confidenciou, baixinho, sem nem mover os lábios, que o código ali presente se referia a uma classificação interna de risco de litigância de alto nível. Isso significava que eles já tinham mapeado que eu era uma ameaça real. Não porque a dívida era verdadeira, mas porque, ao investigar a dívida, eu estava levantando poeira sobre um esquema maior de corrupção interna. Minha irmã me dizia para esquecer, para vender o carro, vender o que eu pudesse e pagar o que me pedissem para encerrar aquilo. Ela não entendia que se eu pagasse, o esquema deles continuaria. Mais pessoas seriam vítimas. Eu não podia mais ser apenas uma espectadora da minha própria destruição. Eu precisava entender como aquele rastro de crimes operava para conseguir me desvencilhar não só da dívida, mas da vigilância que eles impuseram sobre mim. O perigo real não era o banco perder dinheiro. O perigo para eles era a abertura de uma auditoria externa que revelaria por que centenas de assinaturas falsas foram ignoradas pelo sistema de biometria. Sim, biometria. Descobrimos meses depois que o sistema de segurança que eles vendiam como a prova de falhas tinha uma porta dos fundos, usada por gerentes com senhas de masterização para facilitar o fechamento de metas de final de semestre. Eu era o caso em que o gerente, na sua arrogância, acreditou que eu nunca teria recursos para contratar um advogado como o Dr. Marcos. Ele apostou na minha fragilidade financeira para silenciar uma fraude óbvia. A virada aconteceu quando conseguimos o depoimento de um ex-funcionário dessa mesma agência. Um rapaz que tinha sido demitido sem justa causa logo após a suposta concessão do meu financiamento. Ele não queria falar, estava apavorado. Mas o Dr. Marcos usou uma técnica que eu nunca vi em filmes. Ele não ofereceu dinheiro, ele ofereceu proteção. Ele explicou que, ao depor, o rapaz estaria se protegendo de uma possível associação criminosa, caso o esquema viesse a público sem a colaboração dele. Foi uma negociação de vida ou morte. O rapaz nos entregou finalmente o caminho de como os dados eram extraídos, como a assinatura era montada em um programa de edição simples, uma cópia de uma autorização de viagem que eu fizera anos atrás para fins profissionais. A simplicidade do método me deixou horrorizada. Eles não precisavam de um gênio do mal. Precisavam apenas de um funcionário com acesso e falta de escrúpulos. Eu me lembro de estar dirigindo para casa depois dessa conversa com a cópia dos depoimentos no banco de passageiros. Pela primeira vez, eu não me senti pequena. A dívida, aqueles 4 milhões que pesavam como uma montanha sobre a minha cabeça, parecia agora apenas um pedaço de papel rabiscado. A vilania era mesquinha. O esquema era amador, mascarado por terno e gravata e jargão financeiro complexo.
Eu tinha em mãos a ferramenta para desmontar a farsa. Mas a pergunta que não saía da minha mente era: quanto mais alto na hierarquia do banco esse esquema alcançava? Porque, para manter uma fraude dessa magnitude, operando por meses, é necessário o silêncio de muitas camadas de gestão. A partir daquele momento, a minha vida não era mais a de uma vítima. Eu era o ponto de virada de um processo que o banco tentou tornar uma nota de rodapé esquecível. A estratégia do advogado da minha irmã, baseada em minar a autoridade documental da instituição, começou a surtir efeito. As petições não eram mais de defesa, eram de ataque. Pedidos de busca e apreensão de servidores internos, requisição de logs de acesso do funcionário demitido, auditoria das chaves de criptografia das assinaturas eletrônicas. Cada pedido levava o jurídico deles ao desespero. Eu assistia aquelas audiências com uma clareza que antes me faltava, percebendo que a arrogância deles era o nosso maior aliado. Eles subestimaram não apenas a minha capacidade, mas o erro grosseiro que cometeram ao escolher a pessoa errada para aquele teatro. O jurídico do banco tentava, a cada nova moção apresentada pelo advogado, manter o verniz de corporação intocável. Eles usavam termos técnicos sobre segurança de dados e políticas internas de conformidade, como se o vocabulário pudesse apagar a inconsistência gritante da assinatura digital que agora estava exposta como uma colagem infantil. Havia um padrão silencioso, uma coreografia calculada, onde o silêncio era a ferramenta de defesa mais perigosa que eles possuíam. O que os advogados tentavam esconder não era apenas o funcionário específico, mas a estrutura de vácuo que permitia que algo daquela proporção prosperasse dentro da instituição. Entender aquele mecanismo interno, ou pelo menos as frinchas por onde a luz da investigação incidia, me dava a sensação incômoda de estar subindo um degrau numa escada onde cada degrau parecia apodrecido. Quanto mais a gente escavava a fundo, mais os fatos convergiam para uma falha muito menos digital do que eu imaginava inicialmente. A tecnologia era a superfície, a fachada necessária para o mercado, mas a essência do golpe baseava-se em algo puramente humano: a negligência operacional disfarçada de processo. Imagine por um instante o fluxo habitual de documentos internos em instituições que lidam com volumes gigantescos. O funcionário precisa de metas, o sistema pressiona por agilidade e a fiscalização, muitas vezes, é apenas uma amostragem aleatória, feita por algoritmos que também buscam o caminho de menor resistência. Esse é o terreno fértil para a fraude prosperar. A minha dívida milionária não foi um erro, foi um subproduto de um sistema que parou de olhar para indivíduos, vendo apenas métricas que precisavam ser atingidas. Quando a gente enxerga isso, a indignação perde a utilidade e o pragmatismo assume o controle. Eu parei de questionar como puderam fazer isso comigo e passei a observar como eles faziam isso com qualquer um. A virada de chave aconteceu numa tarde chuvosa, durante uma reunião técnica preparatória. Olhando para as planilhas de logs de acesso fornecidas tardiamente sob pressão judicial, o advogado notou que o horário da minha assinatura coincidia com um período em que os servidores do banco passavam por uma migração de sistema. Era um detalhe técnico, algo que passaria despercebido por qualquer pessoa que não estivesse procurando pelo invisível. Se o banco alegava validade legal, eles também teriam que assumir que, naquele momento, a integridade do sistema deles era tecnicamente inoperante ou, no mínimo, vulnerável. A inconsistência era a chave que faltava.
O rosto do advogado, que até então mantinha uma postura cautelosa e profissional, perdeu a cor momentaneamente quando percebeu a dimensão do paradoxo. Ele entendeu que, ao tentarem encobrir o crime do funcionário, o departamento jurídico tinha acabado de depositar no processo provas que, se lidas pela ótica correta, implodiriam a validade de milhares de outras transações simultâneas. Estávamos segurando uma granada sem o pino, e o banco estava sentado na mesa ao lado, acreditando que a nossa mão estava vazia. A fragilidade daquela montanha de dinheiro era finalmente palpável. O silêncio na sala de reuniões após aquela revelação tinha um peso metálico. Aquele advogado, acostumado a lidar com tecnicalidades frias, entendeu na hora que a nossa vantagem não era apenas um argumento jurídico, era um colapso sistêmico. Se aquela migração de servidor anulava a autenticidade da minha assinatura, ela também invalidava cada centavo que o banco havia cobrado judicialmente de outros clientes na mesma janela de tempo. O crime que tentaram esconder atrás de uma burocracia complexa acabou virando um caminho de mão única para eles. Manter a cobrança era admitir que o sistema inteiro era uma casa de cartas armada sobre falhas deliberadas. Não existe um sistema impenetrável, apenas sistemas que se sentem confortáveis demais com a omissão daqueles que atingem. Quando você para de acreditar na infalibilidade dos números que aparecem no extrato ou no contrato, você recupera uma autonomia que o banco faz de tudo para que você esqueça. Perceber a fragilidade deles mudou meu medo em um desapego gelado. Eu entendi que, no fundo, o que nos mantém submissos não é a força da lei, mas a convicção de que eles têm acesso a uma verdade que nós, meros titulares de conta, nunca alcançaríamos. Olhe hoje para seus próprios registros de crédito e seus históricos de transações, não como verdades absolutas, mas como métricas que precisam de validação externa. Verifique os horários das suas aprovações e, se notar qualquer divergência em operações que você não autorizou, não perca tempo buscando consolo no atendimento ao cliente. Documente a inconsistência técnica e busque, desde já, especialistas que saibam ler os logs de sistema antes que o banco apague o rastro da própria falha. O poder de desmantelar uma fraude desse tamanho começa na sua decisão de não aceitar a resposta padrão como ponto final.